Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. E eu prometo para você que nós vamos ser rápidos hoje, tá? Para a gente fechar esse desafio que nós recebemos da palavra do Senhor, esse impulso tão grande que é levar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Você notou que nós não estamos falando hoje, não estamos falando da Índia, não estamos falando do Japão ou dos países em volta, nós falamos sobre isso semana passada, mas nós estamos falando da nossa realidade, da realidade que nós temos de levar o Evangelho para aquelas pessoas para as quais a gente tem mais facilidade, que são as pessoas que falam o nosso idioma, são as pessoas que estão próximas da gente, são pessoas as quais a gente pode atingir com muito mais facilidade e que muitas vezes, a gente simplesmente fecha os olhos. Fecha os olhos. Por causa do costume da gente ver essas pessoas ao nosso redor. Então, daí a necessidade da gente estar com os nossos olhos voltados bem claramente para isso. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui. Você lembra dessa história da mulher samaritana e como Jesus ensina os seus discípulos a irem atrás dos pecadores através dessa história? No versículo 35 ele diz o seguinte, João capítulo 4, vocês não dizem, daqui 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, a palavra do Senhor, é que há aqui uma divisão de trabalho. Nem sempre nós vamos estar fazendo todas as coisas, mas nós precisamos nos alertar para sermos usados por Deus nessa seara, nessa colheita, que são as almas que estão aí ao nosso redor, precisando de receber a palavra de Deus, precisando da salvação. O que é importante, irmãos, é que nós estejamos dispostos a fazer. Muitas vezes o que acontece é que a gente coloca muita dificuldade nas coisas. Eu sei que o seu tempo é escasso. O meu tempo também é. Eu sei que a gente trabalha muito. Eu sei que a gente gasta ou investe muito tempo nas coisas que são necessárias para a nossa manutenção, para o nosso dia a dia, para a gente continuar a viver. Mas a minha pergunta é, quanto tempo ainda você tem para viver nessa vida para as coisas materiais? Quanto tempo ainda Deus vai deixar com que a gente batalhe pelas coisas terrenas? E quanto tempo nós vamos gastar também na eternidade com o Senhor? Por isso a ideia é que a gente se disponha a usar do nosso tempo também, a ser usado do nosso tempo para levar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha que ele fala aqui de 2 trabalhos. Ele fala de 2 tipos de pessoas que estão trabalhando nessa colheita. Ele fala do semeador e ele fala olha aí na sua Bíblia, do ceifeiro. O semeador é aquele que planta e o ceifeiro é aquele que colhe. Muitas vezes, o semeador e o ceifeiro são a mesma pessoa. Eles vão lá e plantam e ele mesmo vai lá e colhe. Mas quando a safra é muito grande, quando há muita colheita a ser feita, trabalhadores são recrutados. Pessoas vêm, até nós vimos a semana passada, quando Jesus disse, ore ao Senhor, rogue ao Senhor da seara, falamos sobre isso quarta-feira, que mande trabalhadores para a sua seara, para essa colheita. A ideia que ele está colocando aqui é que nós temos que participar de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Quem é você? Você é alguém que está semeando a palavra de Deus?
Você é alguém que, quando está ao seu redor, as pessoas estão ao seu redor, aquelas pessoas que muitas vezes você vê todos os dias. Sabe aquela senhorinha pobre que está ali na esquina, toda vez que você passa para o seu trabalho, ela está sentada naquele mesmo lugar, com um filho ou alguma coisa assim, e você passa por ela quantas vezes por semana? Você já parou para semear a palavra de Deus no coração dela? Ai, pastor, mas ela vai me pedir alguma coisa. Se eu parar ali, ela vai me pedir alguma coisa. Dê alguma coisa. Deus não deu tanto para você? Por que não você dá alguma coisa para ela? E leva junto o quê? A palavra do Senhor, Jesus Cristo, para ela. Pega um folhetinho, pega um bolinho de folhetos ali e leva com você. Dá na mão dela. Se ela não souber ler, você lê para ela. Gasta ali 5 minutos, 10 minutos para falar do Evangelho. Semeie a palavra de Deus. Essa é a ideia. Lembra da parábola do semeador? Ele saiu para semear. E ele semeava, quando ele jogava as sementes, uma caía num terreno duro, outra caía num terreno rochoso, outra caía no meio dos espinhos, mas algumas caíam aonde? Em boa terra. E essas frutificavam, nasciam, frutificavam e davam frutos. O que nós precisamos fazer é semear a palavra de Deus. É levar a palavra de Deus para as pessoas. Jesus, ele fazia isso. Eu não vou ler todos os textos, tá bom, aqui, mas eu tenho uma lista de textos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 textos diferentes que falam de Jesus levando a palavra dele, levando o evangelho para pessoas de classes diferentes. Por exemplo, em Marcos capítulo 10, ele falava para os cegos. Em Marcos capítulo 4, ele curou paralíticos e levou a palavra de Deus para a fé dos paralíticos. Em João capítulo 8, ele levou o evangelho para prostitutas. Em Marcos 7, para surdos. Mateus 8, leprosos. E aí a lista continua. Endemoniados, publicanos, pobres, ricos, soldados, até estrangeiros. O Senhor Jesus levou o seu evangelho do reino para todas essas pessoas. Ele foi atrás dessas pessoas, falando para elas do perdão que ele tinha, que dá para elas, pela morte que ele ia ter, e salvando-as pela sua fé. Essa é a nossa função. Nós precisamos semear a palavra de Deus. Mas talvez você chegue para mim e fale assim, pastor, eu já tentei, sabe? Eu já tentei. Se eu pedir para você levantar a mão, provavelmente você vai levantar. Que você já tentou falar do evangelho para alguém. E sabe como é que é, né, pastor? É duro, né? As pessoas não aceitam, as pessoas rejeitam. Elas nem deixam a gente terminar de falar, já quer entrar em discussão. Né? Muitas vezes a pessoa nem liga para aquele que a gente está falando. A gente quer dar um folheto, a pessoa rejeita aquele folheto. Eu sei, sempre vai ter pessoas assim. Mas vai haver também aquelas pessoas para as quais você vai conseguir dar um pouco da palavra de Deus. Talvez você não vai conseguir passar o plano de salvação todinho com ela. Todos os 5 pontos da mão, todos os 5 dedos. Mas você vai conseguir semear a palavra de Deus no coração dela. E há uma promessa. Quer ver? Deixa o seu dedo aqui em João. Vem comigo para Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 11. Está vendo? O que ele está falando aqui, Tamar, é que ele promete que a palavra dele nunca vai voltar para ele vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada, para o qual ele designou a sua palavra. E para que existe a palavra de Deus para a gente? Lembra o apóstolo João falando? Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A Bíblia foi escrita com esse propósito. A Bíblia foi escrita com o propósito de levar a salvação para as pessoas. E é a nossa função semeá-la. É a nossa função fazer com que ela chegue nessas pessoas. Essa foi a tarefa de Deus dada para nós. Vai para 1 Pedro agora, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23.
1 Pedro capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Pedro diz o seguinte: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, a glória da humanidade, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente. O que permanece, irmãos, é a palavra do Senhor. Então, não desanime, não desanime. Às vezes o que acontece é que a semente não germina na hora. Viu? Não tem algumas plantas que são assim, mais difíceis de germinar? Mas ela vai germinar na hora certa, quando o Espírito Santo do Senhor cumprir a sua palavra. Quer seja para salvação daquela pessoa para a qual você semeou a palavra, quer seja para a condenação dela, quando ela rejeita a palavra que está plantada no coração dela. Mas o que nós não podemos fazer é o quê? Deixar de falar, deixar de semear a palavra de Deus. Está claro? Para todas essas pessoas. E tem o outro trabalhador aqui, que é aquele que colhe. Tem o semeador e tem o ceifeiro, aquele que vai fazer a colheita. Como eu disse, às vezes, você mesmo, quem semeou a palavra no coração de alguém, vai colher essa alma. A pessoa vai chegar para você e falar: eu quero receber o Senhor Jesus como Salvador. E você vai ter a oportunidade de orar com ela e levar essa alma ao Senhor Jesus Cristo. Quantos filhos de Deus de verdade, filhos e filhas de Deus, quantos desses nunca levaram uma alma sequer a Cristo? Você pode falar: eu tenho certeza da minha salvação, pastor. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. Mas eu nunca orei com uma pessoa para que ela aceitasse Cristo como Salvador. Eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão, muitos de vocês vão levantar. Porque nunca levaram uma alma a Cristo. Isso a gente precisa mudar, amém? Precisamos mudar isso agora. E você que já levou uma alma a Cristo, também você não está livre, não. Você tem que levar a segunda, a terceira, a quarta, e assim por diante. Quantos mais almas a gente colher, mais almas nós vamos levar com a gente para a eternidade. Eu sei que a gente gasta bastante tempo aqui na terra com as coisas que a gente tem que fazer para poder sobreviver, para poder viver a nossa vida aqui. Mas nós temos que ter um tempo para investir na eternidade. Nós temos que ter um tempo para poder colher essas almas, ir atrás das pessoas para as quais a gente já semeou a palavra e ver se aquela palavra não germinou no coração. Oi, meu amigo, oi, meu colega de trabalho, oi, senhorinha, que eu lembro que a semana passada eu passei aqui e falei com a senhora, deixei um folhetinho com a senhora pensou naquilo que eu falei para a senhora? A senhora leu esse folhetinho? O que Deus falou no seu coração? Eu posso lhe ajudar? Eu posso responder alguma pergunta? Jesus entrou no seu coração? A senhora fez uma decisão ao lado de Cristo? Você, meu colega de escola, de trabalho, qualquer um desses, vai atrás e veja se você não vai poder colher aquela alma. Porque às vezes o que só precisa é aquela pessoa ser incentivada e ser orientada no caminho que ela precisa seguir. Lembra de Jesus falando que o cego não pode conduzir outro cego? Mas nós não somos mais cegos. Amém? Repita: eu não sou mais cego. Eu tenho Cristo como meu Salvador. E eu posso conduzir alguém a Cristo. Realidade das nossas vidas, irmãos. Essa é a nossa realidade. E Deus, Ele está pronto para nos dar. Lembra, a vontade dEle é que todos cheguem ao arrependimento. O que Ele quer é que a gente ganhe a alma já semeada. Olha o versículo 36 de João 4. Você deixou seu dedo lá em João? Volta lá para João capítulo 4. Olha o versículo 36. O Senhor Jesus disse: aquele que colhe
já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Aquele que semeou a palavra, que às vezes pode ser que não seja nem o colhedor, né? o ceifeiro, também vai ser honrado, também vai se alegrar, porque a palavra foi semeada e aquela pessoa recebeu a salvação. E Deus faz o nosso trabalho render. No versículo 40, o Senhor Jesus Cristo, falando para os seus apóstolos, ele diz assim: assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Aquelas pessoas para as quais você falar de Cristo, que você semear a palavra e que colher, a alma que você colher, essa também vai poder dar esse mesmo testemunho para outras pessoas. E assim o Evangelho vai prosperar. O Evangelho vai prosperar. Está pronto? Essa é a nossa tarefa. Difícil? Não. Chata? Também não. É gostosa demais. Você que não teve o privilégio ainda de levar uma alma a Cristo, gente, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe a alegria do Espírito Santo que você ainda não experimentou. Leve uma alma ao conhecimento do Senhor. Semeie a palavra. Não espere com que a pessoa certa apareça na sua frente. Busque as pessoas que estão ao seu redor. Faça você acontecer as oportunidades. Não fique em casa de braço cruzado, esperando que alguém bata na sua porta, pedindo para você falar de Cristo para ela. Vá atrás. Leve o Evangelho. E assim o nosso país vai ficar conhecendo o Senhor Jesus com mais clareza. E a nossa cidade também vai receber essa bênção. Nós já vimos o que a gente pode fazer pelo mundo, nós já vimos o que a gente pode fazer pelo Brasil, por todas essas classes que ainda não têm Cristo. E a semana que vem nós vamos falar sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, sobre aquilo que a gente pode fazer aqui. Porque Deus quer que almas se convertam. E Ele quer usar a gente para isso. Basta a gente estar disposto a ser usado por Ele. Amém? Que Deus abençoe você a tomar essa decisão de verdade ao lado do Senhor.